Você deve ter aberto aí João. Diz assim o texto no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 10. Eu queria que você prestasse muita atenção hoje, porque ele vai ser uma continuação depois, mas hoje é muito especial. Ele é muito, muito próprio, a palavra hoje. Diz assim, verso 10. Aquele que é a palavra... Deixa eu começar de novo, João 1, verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. Aquele que é a palavra estava no mundo. Então ele, Cristo, que é o verbo, estava no mundo. E o mundo foi feito através dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vou repetir, filhos, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade dele, do nosso Pai, do soberano, do eterno. Amém? O tema vai continuar sendo o mesmo, porém a segunda parte é arrebatamento e os pilares de um vencedor. Nós vamos falar dentro desse tema ainda mais uns dias, como eu disse, provavelmente no domingo, provavelmente também na quarta ainda, pelo que eu estava vendo. E arrebatamento e os pilares de um vencedor. Por que esse tema? Porque quem vai ser arrebatado é vencedor. Não tem como ele ser raptado primeiro sendo um derrotado. Ele precisa ser um vencedor. Sendo um vencedor, então ele é arrebatado. Por isso o tema, arrebatamento e os pilares. Então existem pilares para firmar a minha vitória. Eu como um vencedor, dentro desse contexto da palavra do qual eu vou ser arrebatado. Então arrebatamento e os pilares de um vencedor, segunda parte. No culto passado nós falamos sobre o primeiro pilar, que é cumprir o propósito eterno do Criador. Falamos que não existe outro propósito, ele só tem um único propósito, só um, que é ser um com você. Só esse é o propósito que ele tem, viver comigo e com você eternamente. É um propósito eterno do Criador, é viver comigo e com você eternamente, a mesma comunhão. Por isso quando Cristo ora, ele fala: Pai, que eles sejam um comigo como eu sou contigo, que todos possamos ser um. Então ele ora por essa unidade, porque é o plano, é o projeto dele. O pecado trouxe um problema de separação, criou uma barreira, porém em Cristo criou-se o caminho para retornar a essa comunhão. Então eu vou exercendo. E o propósito, eu não tenho propósito. O propósito quem tem é Ele. Ele me dá a honra de ser participante com Ele do propósito eterno dele. Então nós falamos sobre essa questão do propósito. Então o Criador, ele já fazia isso antes. Esse texto que você leu comigo diz assim no verso 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha aqui, reconhecimento é uma coisa e recebimento é outra. Olha o que o texto diz no verso 10. O mundo não reconheceu, mas para o povo de Israel diz que não o recebeu, porque o reconheceu, apenas por uma dureza de coração, por uma religiosidade e até por um propósito, para que o propósito fosse cumprido para todo o mundo. Eles não tiveram essa coragem, elas não tiveram essa audácia, essa sabedoria de receberem ele. Então o mundo não reconheceu e Israel não o recebeu. Então não reconheceram o mundo inteiro, ninguém quis reconhecer, não reconheceu, porque reconhecer, reconhecer não é conhecer. Reconhecer só serve para quem já conhece. Então eu conheço, aí quando eu vejo eu reconheço, porque eu já conheço. O mundo não o conhecia. Como não o conhecia, não tinha como reconhecê-lo, entendeu? Já Israel, pela escritura, pelos profetas, eles estavam esperando o Messias. Na plenitude dos tempos ele veio, cumpriu as profecias. Não tinha por que eles falarem não. Tanto que alguns judeus se converteram, mas a grande maioria não quis, não receberam. Aí no verso 12 fala assim: mas, aí ele diz aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu
nome. Então lá em cima, o mundo não reconheceu, o povo de Israel, ao qual ele veio, vim para os meus, mas os meus, aqui não o receberam. Mas no verso 12 ele abre, e ele diz assim, mas tem um detalhe, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito. Esse todos quantos, tanto faz judeu, como seu povo gentil que é de outras nações, não importa, creu, apenas isso, ele creu, pronto, agora ele tem o direito, é um direito adquirido, é um direito pela fé. Eu posso ter o direito de ser chamado agora filho do Altíssimo também, porque ele deu o direito de se tornarem filhos, ou seja, aos que creem no seu nome. Então é pela fé, eu creio, nasço de novo filho. Aí no verso 13 ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus, para que eu consiga reinar no milênio. Vai haver um resumo bem rápido, vai ter o rapto da igreja, ela vai subir, segundo o meu ponto de vista, o que creio e o que eu estudo e até onde eu sei. Não tentei mudar algumas vezes, mas até onde eu entendo e é revelado, eu tenho no meu espírito que é assim, é o meu ponto de vista, eu creio assim, eu vivo assim. Vai haver o rapto da igreja. Então esse rapto ninguém verá, ninguém vai ver ele vindo e nem vai ver a igreja indo. Vai ser assim, não abrir e fechar de olhos, ninguém o verá. Feito isso, começa um período de 7 anos, chamado nas Escrituras de grande tribulação. Não uma tribulação comum, é grande, como nunca houve, a ponto de quererem morrer e a morte vai fugir deles. É algo assim. O mundo nunca viveu isso, nem na Segunda Guerra, nem na Primeira, nem na época das perseguições. Se juntar tudo isso, talvez ainda não dê o que o mundo vai passar. Nesses 7 anos, assim, o que vai desencadear esse período é a retirada, justamente a retirada dos seus vencedores. No final dos 7 anos, aí todo olho o verá. Aí todo olho o verá. É uma segunda vinda. E quando ele vier no final dos 7 anos para estabelecer o seu reino, acontece agora 1000 anos, é o que nós chamamos de governo milenar, aonde ele vai estabelecer 1000 anos de reinado aqui na terra, porque ele assim prometeu. Então ele vem e estabelece o seu reino. Esse é o chamado reino milenar, esse é o milênio. E para que eu governe com ele no milênio, eu preciso ser um vencedor. Não basta eu crer e ser salvo, eu tenho que crer, ser salvo, a salvação me abre porta, agora eu vou batalhar para ser um vencedor, ou seja, aquele que faz a vontade do meu Pai, porque agora eu tenho um Pai celeste, então eu tenho que fazer a vontade dele. E aí eu preciso de alguns pilares. E na semana passada a gente falou a respeito desse milênio. Para ser um vencedor, passou nesses lugares aqui. Isso é um resumo da semana passada. Teve que passar por Gilgal, você deve lembrar, Betel, Jericó e Jordão. Gilgal é onde eu venço a carne, Betel onde venço o mundo, Jericó venço Satanás e Jordão onde venço a morte. Então eu preciso passar por esses lugares para depois ser arrebatado, porque assim foi com Elias, dando já um indício profético para nós. Quer ser arrebatado? Você vai, Eliseu fica. Os dois são profetas, um vai primeiro, o outro fica. Então veja, o rapto, vai um povo que é vencedor, que passou por Gilgal, passou por todos esses lugares, e aí ele é levado, ele já vai logo na frente, ele é o primeiro que vai. E aqui eu preciso passar por esses lugares, a gente aprendeu sobre isso. Então, à medida que eu vou vencendo, eu estou fazendo o quê? Sendo um vencedor, edificando uma casa. Que casa? Junto com ele, porque é ele que está construindo. Então, o Senhor, ele está construindo uma edificação, e aí nós temos a honra de ser participantes, cooperadores com ele. Até aqui é o que nós falamos na semana passada. E para ser um vencedor, eu preciso de 2 pilares principais, assim, O primeiro, você já sabe, que é cumprir o propósito eterno do Criador, não é o meu, é o dele. E o segundo pilar é muito importante, porque sem esse segundo eu não tenho o primeiro. É esse segundo pilar, é ter firmado em mim a identidade dada pelo Pai. Se eu não tiver firmado em mim, se você não firmar em você uma identidade do Pai, do qual o Pai te deu, se não firmar, você não consegue cumprir o propósito eterno dele.
Porque para que eu cumpra o propósito eterno dele, que é o segundo pilar, eu preciso do primeiro. Porque se eu não souber quem sou, eu não sei para onde vou. Então eu preciso ter a minha identidade firmada, a identidade que foi dada pelo Pai. Como que o Pai Celestial nos dá a identidade? Do mesmo jeito que um pai natural dá. Como é que um pai natural dá identidade para o filho? O filho nasce, ele até sabe o que ele vai fazer, ele até sabe tudo, mas o filho não nasceu ainda. Assim que o filho sai do ventre da mãe, o que é que esses pais fazem? A primeira coisa, eles vão dar um nome, eles vão registrar essa criança, eles vão dar um nome para essa criança. Dar um nome é identidade, vai dar uma identidade, identidade, identificação, idêntico, idem, parecido com, igual, assim como, tudo isso, identidade. E quem vai fazer isso é o Pai. Do jeito que o Pai terreno faz, o celeste faz também. O nosso Pai Celeste dá a identidade da mesma maneira. Por isso que ele diz aqui em João 3,7, não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Por quê? Porque se eu nascer, ele já dá a identidade. Então eu preciso nascer de novo. E quando é que eu nasço? Quando eu sou salvo. Nascer do Espírito é quando eu sou salvo. E quando que eu sou salvo? Quando eu creio, quando eu reconheço a obra completa. Onde que está isso escrito? Em Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração, que Deus, no caso aqui o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu preciso crer na ressurreição, não é na morte dele que está a minha vitória, está na ressurreição. Eu preciso crer que o Pai ressuscitou o seu Filho. Se eu creio nisso, eu abro mão de tudo e falo, não, eu creio nessa obra, eu creio. Eu dou minha vida a Ele, eu creio, eu quero aprender agora com Ele. Nesse momento eu sou salvo, por quê? Porque eu acabei de nascer de novo. Então eu creio, a minha vida vai começar a mudar de dentro para fora. É assim. E diz aqui, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu vou falar sobre isso, mas depois. Acho que quarta-feira que vem. É muita palavra, assim, mas tudo dentro do mesmo tema. Vou falar sobre fé, como nunca você ouviu. Mas vamos voltar para cá. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê, não é aquele que faz isso, faz aquilo, não, que nele crê, tem um alvo a minha fé. Todo aquele que nele crê, jamais será decepcionado. Portanto, não há diferença, não tem distinção entre judeu, gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja, olha que interessante, eu creio, entrego minha vida, nasci de novo, estou salvo, recebo uma identidade. Nessa hora eu recebo uma identidade de filho, identidade de filho. Se eu não entender que eu sou filho, se eu não ter essa identidade firmada no meu espírito, no meu coração, eu não consigo cumprir o propósito eterno dele. Ou seja, eu fico fora, mesmo salvo, eu não venço, eu não consigo. Eu preciso dessas duas colunas, eu preciso ter a identidade de filho, da qual o Pai me dá, e eu preciso edificar junto com ele, sendo cooperador no propósito eterno dele. João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Olha, é um direito. Quando você reconhece que o Pai ressuscitou ao terceiro dia, que Ele subiu, que Ele vai voltar, quando você crê nisso, você é filho, você é filha, recebe essa identidade, se torna filho. Ou seja, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Ele não está falando de nascimento natural, daquela que você nasceu do teu pai e tua mãe. Não é esse nascimento. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade dele. Então não é da vontade natural, é da vontade dele. Então quando você tem a revelação de quem ele é, e você abre teu coração e reconhece quem ele é, e você quer acertar a tua vida com ele, aprender dele, mudar de vida através dele, quando isso vai acontecendo, você nasceu de novo, você é filho, ele vai
tratar você como filho. Até aqui está muito bom, está muito gostoso, até aqui é maravilhoso demais, até aqui está perfeito, parece que está tudo muito bom, só que vai surgir uma pergunta: por que nem todos querem essa identidade de filho? Por que nem todo mundo quer essa identidade de filho, já que ela é tão boa? Ser filho do Altíssimo, a ideia é maravilhosa. O Criador dos céus e da terra, meu Pai, e Ele me tem por filho, tem você por filho, por filha. Olha que ideia, é o máximo. Mas nem todos querem. Por que não querem? Porque para alguns, assumirem essa identidade é penoso, é difícil. Para assumir essa identidade de filho é difícil. Eu vou te mostrar já como que é difícil querer assumir justamente esta identidade de filho, uma identidade de filho. Por quê? Porque prefere se identificar como religioso. É mais fácil você falar: eu sou da religião tal, eu sou religião A, religião B, religião C, eu sou da religião X. Pronto, é mais fácil falar assim. É mais fácil eu falar: eu faço parte da comunidade tal, eu sou membro da comunidade tal. É mais fácil eu dizer: eu sou crente. Não, eu creio. Então é mais fácil falar isso do que ele falar assim: eu sou filho. Quem é você? Eu sou filho do Altíssimo. Por quê? Porque eu nasci dele. É muito difícil as pessoas falarem isso com propriedade, crendo e querendo. Às vezes ele até crê, mas ele resiste a essa ideia. Por quê? Por causa do que está escrito em Hebreus. Hebreus 12, verso 5 diz assim: veja bem, eu aceitei a identidade de filho, você agora é filho, você é filha, deu a tua vida a Cristo, você é filho do Altíssimo, você nasceu de novo, e se nasceu, uma autoridade que Ele tem sobre você, te dá uma identidade. A identidade é dada pelo Pai, e Ele dá a identidade, pronto, é filho. Por que nem todos querem? Por causa de Hebreus 12, 5. Estais esquecidos da palavra de encorajamento que Ele vos dirige como a filhos. Vocês esqueceram da palavra? Ele está encorajando vocês do jeito que um pai encoraja um filho. Esqueceram? E como que ele fala? Ele diz assim, ó: meu filho, né? Ele vai falar: meu filho, minha filha, não desprezeis a disciplina do Senhor. Essa palavra disciplina já começa a arranhar meus ouvidos, eu não quero. Nem desanimes quando por ele sois repreendido. É disciplina, repreensão. Aí começa a ficar chato ser crente. Eu prefiro ser só crente, só religioso. Eu não quero ser filho, já começa. Vai ter vara? Vai. Aí ele diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama. A disciplina do Pai é uma prova profunda de amor. Ele não faz disciplina. O mundo lá fora que não o deseja, ele não disciplina, ele ajuiza. E filho, ele disciplina. Então a disciplina é para filho. E quem não é filho? É juízo. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então você vê que para eu ter a identidade de filho, do qual o Pai me dá, e assumir isso, tem um custo. Eu vou ser disciplinado porque agora eu tenho que fazer a vontade. Lembra que ele tem um plano eterno? Você lembra disso, que tem um propósito eterno? E agora eu sou filho, não tem para onde eu correr. Ou eu entro nisso agora e vou fazer parte desse propósito eterno a partir de já, para ser um vencedor, reinar com Ele, caminhar, ou Ele vai me disciplinar no milênio, mas que Ele não me perde mais na condição de filho, não perde. O problema é que vai doer mais lá, então é melhor a gente aceitar a direção que o Pai nos dá hoje, para que a gente ainda reine com Ele, e não passe por essa disciplina. E diz aqui, suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Está difícil? Entenda que é disciplina, porque você não é qualquer um. Lembra que a disciplina é só para filho? Suportai as dificuldades. Então veio dificuldade? Pois é, encara elas, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos, Ele te trata como filho. Ora, aí ele pergunta: qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Você vê que ele está falando da relação pai e filho, pai e filho, pai e filho. Mas, olha como é grave: mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes,
Então não sois filhos legítimos, sois bastardos. Ou seja, se ele não está te disciplinando, não está puxando tua orelha, não está pondo você na linha, não está te confrontando, não está fazendo com que essas dificuldades te moldem, se você não está passando por isso, você não é filho, é bastardo, é um órfão, não é como filho. Mas se for filho, a vara da disciplina é inevitável, porque ele quer o meu bem, ele me ama, ele faz por amor. Além do mais, verso 9, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Então, quem tem o Pai, né? Quem tem o Pai aí, está com você, o meu já foi, mas passou por disciplina, você aceitava numa boa, ia passando, ele ia educando, é uma varada aqui, um castigo ali, uma repreensão, puxão de orelha, e vai caminhando, e continua sendo pai. Ele está dizendo, se com os pais naturais, humanos faziam isso, quanto mais agora, devemos toda, não um pouco, toda a obediência ao Pai dos Espíritos, porque ele é Pai de todos os Espíritos. Pai aqui, de todos os Espíritos, é de todos os Espíritos, ou seja, ele gerou todos eles, porque Espírito ele gera, inclusive o meu, o seu, os anjos, os demônios, demônio também é Espírito, foi gerado nele, então ele é Pai no sentido de ter gerado. Agora, nós como Espíritos remidos pelo sangue, nós somos diferenciados. Ele é o nosso Pai e ele nos disciplina. Por quê? Porque ele tem um plano eterno para viver com ele, eternamente. Então, ser filho e assumir essa identidade não parece ser bem aceita, essa ideia, por alguns. Não por todos, por alguns. Abre aí Efésios capítulo 1. Efésios no capítulo 1. Esperar você abrir para a gente ler isso. Isso que é importante. Porque nós precisamos, a igreja precisa voltar a assumir a sua identidade de filho. Você é um filho, você não é um bastardo, você não é um andarilho pelo mundo. Não, você é um filho ou uma filha, do qual ele tem um plano, um projeto. Já que é filho, tem que ir para a casa do Pai, vai viver com ele eternamente. Então esse projeto, esse propósito eterno é para ser vivido assim. Efésios 1,4 diz assim, 1,4: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos separados, santos e separados, irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de quem? Do seu Filho. Por intermédio de Cristo somos adotados como filhos através dele, segundo a benevolência, segundo a bondade da sua vontade. Veja, é pela vontade dele que eu estou aqui na condição de filho, e você também. E é aberto esse caminho para todos em Cristo. Aí diz assim, verso 6: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente em Cristo. O amado aqui é Cristo. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Agora olha o verso 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, o seu propósito eterno revelado a nós. Ele revelou o seu propósito a nós, de acordo com o seu bom propósito, está vendo? Que ele estabeleceu em quem? Em Cristo. Então em Cristo ele estabeleceu o seu bom propósito. Qual? De viver com ele eternamente. Então o caminho é Cristo, não tem para onde eu ir. Se eu quero viver com o meu Criador eternamente, eu preciso passar pelo caminho, pela verdade e a vida, o caminho verdadeiro que me dará vida suficiente para viver com ele eternamente. Então ele diz aqui, e esse mistério foi revelado, ele revelou o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. No verso 10 ele fala assim: isto é,
de fazer convergir, vai vir tudo no rumo, tudo vai chegar em Cristo, ó. Tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele que é em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano, ó, plano de novo, daquele que cria absolutamente tudo, de acordo, ó, de novo aí, ó, com o propósito da sua própria vontade. Então ele não está nem aí para outros propósitos, é só um propósito. O tempo todo ele vai falar da sua, pode ver, está no singular, não está no plural. Os propósitos, é o propósito da sua própria vontade. Qual? Viver com você, viver comigo, viver conosco. Esse é o grande propósito dele. Começou lá no Éden, por causa do pecado, agora tem todo esse trabalhar nesses séculos e milênios para voltar na mesma condição que Adão tinha antes da queda, que é viver plenamente com ele num santuário, viver com ele. Ele só mudou o plano, ele alterou, ele fez no meio, alguns projetos no meio para cumprir esse único propósito, que é voltar a viver com ele. E eu preciso começar pela condição de assumir a minha identidade de filho. Você sabia que o país, eu não sei outros países, mas no Brasil é um país de órfão. O Brasil é um país muito difícil nessa questão de apresentar ele como pai, porque é um país de órfãos. As pessoas não têm uma identificação, ó. Identificação, identidade, não tem, porque o pai falhou, não deu, porque quem revela o Pai Celeste para o Filho terreno é o Pai terreno. O Pai terreno revela para o Filho terreno o Pai Celeste, mas ele falha. Aí é preciso que venha outros, ele envia outros para nos revelar a ele como Pai. Tanto que ele enviou Cristo para revelar, o próprio Cristo revelava o Pai. Para orar ele ensinava, vocês vão orar assim, ó, chama ele de Pai, é Pai Nosso. Então ele já vem revelando o Pai. Mas ele diz aqui, ó, verso 12: com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem é ele? É a garantia da nossa herança. A herança é só para filho, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Veja, é propriedade dele. Então o Pai envia Cristo como filho, para que agora, através de Cristo, eu me faça então agora filho. E sendo filho, sou herdeiro. Herança é só para filho, ninguém dá herança para empregado, muito menos para escravo. A herança é para filho. Eu vou te provar isso aqui. Então eu preciso assumir a minha condição de filho. Se eu perder isso e ficar no rol da religiosidade, no rol da membresia, no rol do bater cartão e dizer que tenho religião, não vai funcionar, eu não consigo. Ainda que, porque tem gente que nasceu de novo, ele é filho, mas ele não assume. Por quê? Quando ele assumir a posição de filho, ele vai ser tratado como filho. Pega um homem que tem um empregado e tem um filho que trabalha com ele. Talvez esse empresário vai chegar dia que ele vai pagar o funcionário e não paga o filho. Porque às vezes está difícil a situação. Você pode ver, ele é filho, é dono da empresa, mas talvez dê um aperto, ele vai pagar primeiro o funcionário. Às vezes trata melhor o empregado nesse sentido, porque é empregado. Agora, por que ele faz isso? Alguns fazem isso, os da casa, o próprio patrão, né, às vezes não recebe para poder sustentar os funcionários ali. Tem muitos que fazem isso. E aí o filho, ele trabalha e não vê dinheiro, ele não vê. Mas ó, o detalhe, o empregado recebe só o salário, mas toda a empresa, toda herança é do filho, não é do empregado. Então a gente vem para a igreja com a mentalidade de empregado. Então acha que se eu não faltar culto, se eu for fiel, se eu for fiel nas ofertas, dízimos, se eu for fiel com meu irmão, se eu começar a fazer coisas, ele vai me dar. Então eu fico pensando que eu sou um empregado. Tanto que se ele não der, já quer jogar na cara do pai e falar assim, ué, eu fiz isso e não me dá. Por quê? Porque se sente um empregado. Agora filho não. O filho é diferente, ele não faz para receber nada. É o contrário. Se eu assumir que sou filho, eu faço porque eu sei que já é meu. Eu já recebi, já pertence a mim, eu já sou herdeiro.
Abra sua Bíblia depois em Apocalipse 2, enquanto eu leio João 20. João 20, 17 diz assim, recomendou-lhe Jesus, não me segures. Porque quando ele ressuscita, quando ele vai ressurgir, ele ressuscita, as mulheres vão até ele. E ele vai dar um recado para elas aqui em João, ele diz assim, recomendou-lhe Jesus, não me segures, pois ainda não voltei para quem? Pai. Mas vai, e ao encontrar meus irmãos, meus quem? Irmãos, dize-lhes assim, estou ascendendo, estou subindo. A quem? Ao meu Pai. E o vosso quê? Pai. Então ele fala para as mulheres, não me toque porque agora eu tenho que ascender, eu preciso ir para o Pai, mas vai, avisa meus irmãos que eu ressuscitei, só que eu estou subindo para o meu Pai e vosso Pai. Você vê que o tratamento é de pai para filho. E a dificuldade desse relacionamento nos torna perdedores mesmo sendo filhos. Porque eu tenho que assumir que eu sou filho. Eu fiz acho que uns 4, 5 congressos de manto de paternidade, falando 8 horas só disso. Então eu preciso entender que eu sou filho dele, filho. O Altíssimo é meu pai. Você quer orar, você quer falar, chama ele de pai. Tudo isso é justamente para isso, para que ele fosse reconhecido como pai. Para eu assumir a minha identidade de filho, eu preciso reconhecê-lo como pai. Mas se eu não consigo reconhecê-lo como pai, então eu também não vou conseguir assumir que sou filho. Está interligado e eu preciso disso. Abra aí Apocalipse 2 para você ver que é só para filho. Essa situação é para filho. Vencedor é para filho. Apocalipse capítulo 2, do verso 25. A carta para Tiatira, e no final ele vai dizer algumas coisas. Ele diz assim no verso 25 de Apocalipse. Aqui já subiu, aqui já está prestes a subir, melhor dizendo, já está sendo dado o aviso, está sendo indicado, ele está dando advertência, avisando, tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que talvez eu venha, decida vir. Não, é uma afirmativa, até que eu venha. Não é talvez eu venha, ou pode ser que eu venha. Não, até que eu venha. Então ele vai vir, querendo ou não. O homem, ele vem, ele falou que vem. E eu creio que ele vem, porque da primeira vez falou que vinha e veio. Agora ele diz que vem, ele vem, está vindo. Então ele diz assim, apegai-vos com firmeza ao que você tem. O que eu tenho de mais valor? O fato de eu ser filho. A minha identidade de filho é o que tem mais valor para mim. É saber que eu tenho um pai celeste, e esse pai que criou tudo, me criou, me gerou, e me chama de filho. Tão somente apegai-vos com firmeza, verso 25, ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, não é para qualquer um, é para o vencedor. Aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, não pode parar pelo meio, pode desanimar, não pode ficar preguiçoso, como foi dito no outro dia. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Por que ele fala isso? Ele vai dar autoridade sobre as nações, e ele vai dizer assim, ele as governará com cetro de ferro, e as conduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro, as reduzirá, melhor dizendo, a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então ele revela às igrejas. Igrejas são pessoas. Ele revela para todo mundo, para todas as igrejas ele revela. Mas ele fala, quem tiver ouvido ouça, porque apesar de ser igreja, apesar de ser salvo, tem muitos que não ouvem, não querem ouvir. Mas ele está dizendo, aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ele diz, vamos ver com calma esse texto, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso é promessa para filho, é do rei falando para os seus reis. Ele não tem príncipe, ele tem reis, ele é rei dos reis. E ele diz assim, esse ele não é Cristo, esse eles são os vencedores, porque quem está falando é Cristo. Cristo está falando, aquele que vencer como eu venci, aquele que for até o fim e não parar, aquele que prosseguir e não pestanejar e ficar firme,
Ele vai governar as nações com um cetro de ferro e vai reduzirá em pedaços, como se fossem vasos de barro. Isso é governo, você vai governar as nações. E eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu pai. De quem que ele recebeu autoridade? Do pai. Ele está falando a mesma autoridade que o pai me deu, se ele deu é minha, eu vou dar para vocês, porque vocês também são filhos. Para quê? Para reger as nações. Quando? No milênio. Aqui o assunto é milênio. Aquele que for raptado voltará e vai reinar no milênio. E ele está dizendo que vai ter essa mesma autoridade. E tem uma palavra aqui que poucos entendem ela, porque ele é conhecido como a estrela da manhã. Cristo é conhecido como a estrela da manhã. Mas nesse texto não. Esse texto, quando ele diz aqui, também lhe darei a estrela da manhã, ele está dizendo, eu vou entregar Satanás na mão de vocês, porque ele também é a estrela que caiu, como um relâmpago. Então ele está dizendo, eu vou dar autoridade sobre as nações e autoridade sobre o inimigo. Sobre Satanás, ele também é conhecido como estrela da manhã. Então ele vai dar toda a autoridade para nós no milênio, mas só para quem é vencedor. E para ser vencedor eu preciso, o primeiro pilar de um vencedor é saber que eu sou filho e assumir isso, e viver como um filho. E aí, sendo filho, descubro os propósitos que tem que fazer aqui na terra para cumprir o único propósito que realmente é importante, que é o dele, porque ele me quer morando com ele eternamente. Então eu preciso desses dois pilares. Entendeu até aqui? O que é o livro do Apocalipse? Alguém lembra o que quer dizer a palavra Apocalipse? Hã? Não. O que é a palavra Apocalipse? Revelação. Mas ela não é uma profecia. Sabia que o livro do Apocalipse não é profecia? Ele é revelação, mas não é profecia, no sentido que eu vou te explicar agora. O livro do Apocalipse, ele é o resultado das ações do homem. Porque durante os profetas, desde a velha aliança, desde Gênesis, que foi caminhando, há um direcionamento para que eu faça a vontade dele. Como muitos vão fazer a vontade dele, chamados vencedores, tem muitos que também não vão fazer. E isso vai dar um resultado, no fim vai ter um resultado. O nome desse resultado, o resultado disso tudo, dessas ações do homem, é em Apocalipse. Apocalipse revela o resultado das decisões que o homem tomou na vida. Se você tomar a decisão de assumir a posição de filho e fazer a vontade do Pai, você é vencedor. Você está aqui, o resultado está aqui em Apocalipse. Vai reinar sobre as nações. Não, eu não quero saber. Eu quero ficar quietinho. Eu vou nascer de novo, estou salvo, já está bom. Está ok. Você também. O resultado teu está marcado em Apocalipse. Você não vai fazer parte do milênio, vai ser disciplinado no milênio, porque você precisa ser uma pedra viva que vai ser edificada, servida para edificar. Então não tem como escapar. Tá, eu não quero é nada, eu sou inimigo de tudo isso daí. Resultado também está em Apocalipse, a ira do cordeiro, onde ele vai pisar o lagar da sua ira, e vai pisotear as nações, diz a palavra. Então Apocalipse é um livro de resultado das decisões que o homem toma durante a história. Desde Adão até o último homem que nascer, o resultado é resumido em Apocalipse. Então Apocalipse, realmente, a palavra Apocalipse significa revelação, mas para mim é a revelação do resultado das decisões que o homem toma. Tomou, tome e vai tomar. Então tome cuidado com as decisões que você toma, porque o resultado da tua decisão já está em Apocalipse. Dependendo do que você decide, você está em Apocalipse num ângulo, numa visão. Da forma que você decidir, é a forma como você vai estar aqui. Eu quero estar como vencedor. Tanto que a ideia de ser um vencedor e reger as nações, essa ideia não tem nada. Apocalipse é resultado. Essa ideia é antiga. Você quer ver? Ela vai ser revelada no livro de Salmos, por exemplo. Tem muitos, mas Salmo, por exemplo. Olha como o Salmo está lá atrás e fala a mesma coisa dos vencedores. Olha aqui, ó. Proclamarei o decreto. Salmo 2, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu quê? Filho. É um decreto. Tu és o meu filho. Quem fala isso é o Pai. Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Pede. Se você é filho, pede, e eu te darei as nações como herança. O que está dando lá em Apocalipse para quem vencer?
Reger quem? As nações. Por quê? Porque é filho. Mas aqui já está dizendo, filho, eu te gerei, você nasceu de novo do Espírito, porque você se submeteu, você creu que eu enviei o meu filho, você creu, então agora, filho, ele te chama de filho, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Você está querendo comprar um terreninho aí de 300 metros? Ele está te dando nação inteira. Ele dá nações para quem é filho, ele dá as nações para reinar. Vai reinar sobre nações. É que não dá para falar agora, mas ele vai dar nações para você reinar. Tem gente que ora, né? Chora. Ele nunca foi em um lugar, mas ele chora. Ele sente, às vezes você sente um aperto por aquele lugar, você vê um sofrimento, e aí você chora. E como filho, ele está vendo tua lágrima. Chegar aquele dia, pois é, filho ou filha, lembra quando você chorava lá por aquele local? Então ele é teu. Vai lá, refaz ele para mim, transforma aquilo num Éden de novo. E você nem vai perguntar como, porque você sabe que vai ser pelo poder da palavra, pela unção que ele vai te dar. Você vai estar glorificado como ele, como o Pai é, assim você será. Mas vamos seguir no texto, ele diz assim, pede, eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro, as espatifarás. Isso está escrito onde? Lá em Apocalipse, você acabou de ler comigo, na carta de Tiatira. Ele está dizendo, eles vão reger com vara de ferro. É um assunto de pai para filho. É pai e filho. Ele está dizendo, vocês vão fazer isso. Por isso, ó reis. Ele está chamando de reis. Esse rei está com R maiúsculo ou minúsculo? Sabiamente, quem traduziu colocou minúsculo, porque fala de nós, fala dos vencedores. Ele é rei, maiúsculo, dos reis, os filhos. Então, no reinado dele não tem príncipe. Ele é rei dos reis. Então, nós temos que reinar com ele desde já. Por isso, ó reis, sede prudentes e aceitai a correção, magistrados da terra. Magistrados são autoridades, os juízes são os magistrados. Você vai ajuizar muita coisa. Você sabia que você vai ajuizar os anjos? Está tudo na palavra. Mas isso é coisa para vencedores. Eu preciso assumir, é uma urgência tão grande eu assumir a minha condição de filho. Saber que se eu nasci de novo eu sou filho, eu preciso assumir essa condição de filho e viver como um rei. Um rei que é filho do grande rei. Por isso ele é rei dos reis. Eu preciso assumir essa minha condição de filho. E aí ele vai dar as nações por herança. Então, no rapto, no arrebatamento, no primeiro que vai, é justamente para esses filhos que vão reinar, para esses filhos que terão as nações para governar. E eu preciso de 2 pilares. A identidade de filho firmada, não vacila, nunca se sinta um religioso. Você tem que assumir, eu sou um filho. Quando parar você na rua, mas quem é você? Eu sou filho. Filho de quem? Eu sou filho do Altíssimo. Você é crente? Não, eu sou um filho, eu creio, mas eu sou filho, um filho que crê, eu sou filho. Então assuma, você é um filho do Altíssimo. Não convide ninguém para ser religioso, chame ele para ser filho junto com você. Então, filho, eu preciso entender isso. Então, para isso tem nações. Então, eu preciso cumprir o propósito eterno do Criador e ter firmado em mim a identidade dada pelo Pai. É o Pai que dá a identidade. Você sabia que é o Pai que dá porque é aquele que gera. Você abre uma empresa, um negócio, um pequeno negócio, um grande negócio, enfim. Você não vai abrir uma empresa e mandar o vizinho pôr o nome nela. É você que põe o nome, porque você que gerou. Então, aquele que gera que põe nome. Quem põe nome tem autoridade sobre o nomeado. Por isso que o pai põe nome no filho, porque ele é autoridade sobre quem ele nomeou. Por isso ele nos chama pelo nome, por isso ele é autoridade sobre nós, por isso ele é pai, ele te trata como filho e como filha. Então eu vou ler de novo isso aqui. Eu gosto desse texto. Eu vou ler de novo Apocalipse, isso aqui é muito bom. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Fica firme, não vacila não, fica firme. Porque ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está vendo? Ele está citando o Salmo 2, em Apocalipse. Então Apocalipse é o resultado de quem leu o Salmo 2, viveu o Salmo 2, decidiu. Agora ele é aquele que está sendo contado lá, no Salmo 2. Ele diz aqui,
Ao vencedor, aquele permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu pai. Se ele está dizendo semelhante à autoridade que eu recebi do meu pai, ele está dizendo que, você está chamando de pai, ele é quem? Ele é filho. Ele está falando, eu vou dar para vocês a mesma autoridade que eu recebi do meu pai. Eu recebi a autoridade de filho dele. Então eu vou dar para vocês a mesma autoridade que eu recebi, de filho dele. Para reinar sobre as nações. Para reinar, e vai reinar com vara de ferro, não vai reinar com... Olha, não tem democracia, não tem esquerda, não tem direita, é teocracia, quem manda é o rei. É ele que determina tudo. É um governo único, esse é único mesmo. Esse é único mesmo, é um governo do alto, do rei. Ele diz, e lhe concederei a autoridade semelhante a que recebi de meu pai, também lhe darei a estrela da manhã. Ou seja, de gorjeta eu te dou o diabo junto. Para você julgar, você vai julgar os demônios, você vai julgar. Ninguém vai poder contra você. Eu não tenho tempo, embora eu gosto muito do assunto, mas no livro de Zacarias fala que quando esses vencedores que estão colocados aqui como filhos caminharem, fala que na frente é como um jardim, mas depois que ele caminhar atrás será só escombro. Está lá em Zacarias. Onde o exército do Senhor passar, o exército do Deus vivo passa. Quando ele passa, atrás será escombro. Diz assim que nós, os vencedores, nós nos lançaremos sobre as lanças e elas não farão dano algum. Porque não tem como matar quem está glorificado. Então não tem exército que possa com o exército do Pai. E para fazer parte desse exército, eu só preciso dessas duas colunas. Essas duas está ótima, já é suficiente. É assumir quem eu sou filho daquele que me criou, sou filho. Nasci de novo, fui gerado nele, nasci do Espírito, tenho um selo comigo, que é o Espírito Santo, ele é o selo que garante que eu sou filho. E aí eu vou fazer agora, sendo filho, cumprindo o propósito eterno dele, que é o quê? Viver com o Pai eternamente. Se eu ter isso comigo, é só esperar. Eu não sei se eu conto um sonho, eu não sonho, é muito raro. Tem gente que não aguenta curiosidade, né? Você viu? Eu não sonho, é muito raríssimo eu sonhar, e quando eu sonho tem algum fundamento. Na segunda-feira, na noite de... eu não lembro se domingo para segunda para terça, a pastora saiu de manhã para trabalhar, aí eu levantei, tomei uma água também, deitei mais um pouquinho, que era bem cedo. Eu dei um cochilo. Nesse cochilo eu tive um sonho assim. Quem já foi na minha casa sabe, tem a cozinha, né, que é grande, e tem uma mesa. Nesta mesa havia algumas pessoas, tinha um casal, tudo irmãos em Cristo, eu não reconheço quem é, mas eram irmãos, era da igreja aqui. Tinha um casal ali, tinha mais 2 ou 3 pessoas aqui, tinha outro do lado de lá da mesa, e eu estava de pé, com as costas voltadas para a porta que sai na sala. Eu estava de pé assim, a pastora estava sentada numa cadeira assim, em frente onde fica um forninho ali, ela estava ali sentada e tinha um banner na frente, assim, um banner, tipo uma lousa. Então essa é a cena. A mesa, alguns irmãos ali na mesa, eu aqui de pé e ela sentada ali com um banner escuro, dava para escrever como se fosse uma lousa. Eu estou ali. E ela a pastora cita alguma coisa para mim e fala, então, lembra que você falou tal coisa? Assim da palavra, falando sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre as Escrituras. E eu falei, eu não estou conseguindo lembrar, porque é muita palavra, prega um monte de esboço, eu não estou lembrando. Aí ela começou a insistir. Falou, é aquela palavra, assim, eu falei, olha, não estou conseguindo lembrar. Aí ela virou o banner, eu creio que ela ia pegar tipo um giz, algo, e escrever o texto bíblico para me firmar. E eu falei, eu não estou lembrando mesmo. Quando eu falei assim, eu não estou conseguindo lembrar mesmo, ficou muito estranho, porque eu nunca na minha vida eu ouvi o que eu ouvi ali. Eu ouvi um silêncio ensurdecedor. Eu nunca ouvi um silêncio como aquele. Um silêncio, mas parecia um vácuo, um silêncio absurdo, absoluto no sonho.
Um silêncio tão grande, aquilo me arrepiou, me gelou por dentro. E quando eu estou falando, e quando eu olho para a mesa, as pessoas da mesa estavam com o olho abaixado e a cabeça assim. E quando eu olhei para ela, ela também estava abaixada assim. Na hora, eu fiquei, no sonho, falei, estamos subindo agora, e fechei o olho também. E começou tudo a ficar verde, um tom de verde que não tem na terra, é um parecido. É tudo como, né? Como? Um verde. Aí eu acordei, eu não consegui ver o que tinha do lado de lá. Mas era o rapto da igreja naquela hora. Estava sendo naquela hora, a gente estava sendo levado naquela hora. Aí depois eu fui entender que os raptados vão estar sempre à mesa, vão estar sempre em comunhão com a palavra. Ainda que discutindo sobre a palavra, não tem problema, mas estar sempre em comunhão na mesa, porque a unidade é o caminho. Ele quer a unidade. Então está sempre ali, falando da palavra nesse momento em que você menos espera. Vê, ela ia escrever um versículo para eu lembrar. Os irmãos estavam na mesa, talvez ia tomar um café, estávamos ali. Quando eu olho aquele silêncio tão absurdo que eu estranhei, fechei a boca, olhei todo mundo de cabeça baixa, de olho fechado, e eu fechei também, e ficou tudo verde. Você fecha e esverdeou toda aquela visão, e eu sabia, no sonho eu sabia que estavam subindo. E aí eu acordei, ele não deixou eu ver a chegada, mas era o fim. Então eu falei para ela, eu creio que é o fim, está acabando muito, está muito rápido para acontecer, então eu não posso bobear. E como isso é uma experiência pessoal, eu não falo de contar porque eu que vivi, mas eu sei pela palavra que o tempo está assim, está pertinho. Então não vacile, não durma, não tenha preguiça, seja esperto, caminha com o Senhor, assume essa identidade de quem você é. Não interessa quem foi sua família, não interessa que vida você levou. O passado, mar do esquecimento. O que interessa é que hoje você tem uma identidade. Por que identidade? Porque você tem a identificação. Quando olha para você, você é idêntico ao teu pai. Olha para você, vai estar, ao olhar para você, é identificado o pai. Quando olha para você, você não vê mais nada além do pai. Então é isso, identidade, identificação, ser igual a ele. É isso. Então nós estamos vivendo esse tempo. Então procure ser isso e viver isso. E entender que tem um propósito eterno dele, que é viver com ele para sempre. No domingo, dentro ainda do tema, eu não vou sair do tema, o meu tema é o mesmo. Eu vou falar sobre a questão do queimar. Você precisa pegar fogo. Você viu aqui, deixa eu ler aqui se isso está escrito em Apocalipse, aqui onde eu li alguma coisa, só para você entender e já instigar o teu espírito. Ao vencedor, aquele permanecer as minhas obras até o fim, lhe darei autoridade sobre as nações, concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. Quando ele está falando essas coisas, autoridade semelhante, ele está falando também que eu terei o corpo glorificado. O corpo glorificado é um corpo em chamas. E isso eu vou falar domingo. O corpo glorificado é um corpo queimando, é um corpo que queima. Lembra da sarça ardente de Moisés? Ela pegava fogo, Moisés olhou aquela sarça pegando fogo, correu, chegou lá, ela não queimava. Tinha fogo, mas ela não queimava. Porque este fogo do Senhor, ele me preserva, ele me purifica, mas não me consome. Mas o nosso fogo consumirá qualquer outro fogo, assim como hoje o fogo dele consome qualquer fogo estranho. Por isso que nós vamos consumir qualquer arma, qualquer coisa, mas detalhadamente eu vou falar isso domingo. Aí você vai entender aquele texto onde ele diz assim, que ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Aí você vai entender esse texto. Então não falte, porque é instigante. É algo maravilhoso de saber quem eu sou. Está dentro da minha identidade. É que não posso acabar hoje. Mas está dentro da minha identidade, de um filho que pega fogo, um filho que queima. E na quarta-feira, já estou dando, spoiler que fala, na quarta-feira eu quero falar sobre a fé. Há um texto que ele diz assim, que eu preciso quando a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Só que eu vou falar para você algo que talvez você nunca ouviu sobre imagem. O tema vai ser, o subtema sobre imagem. Tudo aquilo que você ouve do Pai gera no teu coração uma imagem. É esta imagem que você tem que viver por ela. Aí eu vou explicar tudo isso na quarta, eu tenho que esperar até lá. Essa é profunda.
Essa é profunda, até eu estremeci lendo, estudando e entendendo que ele fala, não farás para ti outra imagem, porque ele me dá uma imagem. Então quando ele fala, eu vejo, não aparte dos teus olhos a palavra. Esse apartar dos olhos a palavra não é para eu ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, é que aquela palavra vai mexer com os olhos da minha fé. Quando ele fala, vai gerar em mim uma imagem, e sobre isso eu vou falar na quarta. Já vai se preparando aí, porque isso é assunto de vencedor, amém? Não é um assunto para qualquer um, nem todos aguentam, mas você vai aguentar, porque você é vencedor, amém? Vamos ficar de pé. Você é vencedor e nós vamos estar juntos lá. Eu queria que essa canção fosse uma realidade na nossa vida. Você não querendo ser muito grande, não querendo ser grande, se crescer, não, basta ser filho. Se for filho já é grande para o mundo. Você já vai dar uma resposta. O mundo está esperando a gente se posicionar. O mundo geme pela manifestação dos filhos. O mundo está gemendo. E no milênio o mundo vai ser sarado. Aonde um filho que queima pisar, aquilo vai ser restaurado. Pode acreditar, eu vou provando para você na palavra. E ele vai te apresentando, vai contextualizando dentro do teu espírito. Vamos cantar um pouco. Cante isso, faça isso uma verdade. De ti, descubro quanto sou pequeno. É verdade. Que minha alma é tão pobre, meu coração tão fraco, mas eu não quero crescer, só quero ficar o teu perdão, que entende o teu coração, filho que é amado do Pai, sendo filho que conhece o teu perdão, que entende o teu coração, filho que é amado do Pai. Não quero ser só quero ser filho, pois sei que estarás comigo onde eu estiver. Não quero ser grande, só quero ser filho, pois sei que estarás comigo onde eu estiver. Não quero ser grande, só quero ser filho, pois sei que estarás comigo onde eu estiver. Não quero ser grande, só quero ser filho, pois sei que estarás comigo onde eu estiver. Querido, você não está sozinho, você tem um pai. Sei que não estou só, Veja. sou filho. Por que eu não estou só? Porque eu sou filho. Eu sei que não estou só, eu sei que não estou só, sou filho. O pai não te abandona. Eu sei que não estou só, eu sei que não estou só, sou filho. Sou filho. Muito bem acompanhado pelo pai. Eu quero fazer duas orações hoje. Eu quero orar de duas formas. Você fica de olho fechado. Se essa palavra tem mexido com você aqui na igreja ou mesmo aí em casa, e você fala assim: eu estou cansado da vida, eu já planejei tanta coisa, já fiz tudo que se pode pensar, e eu, apesar de não ter tanta idade, eu estou exausto, eu não sei mais o que fazer. Eu vou te dar um conselho. Dá para ele, entrega para ele, dá a tua vida a ele. Fecha os olhos e ora comigo. Todo mundo pode orar comigo. E você que está com vontade de dar a tua vida a ele, faça o mesmo. Ore assim, ó: Pai, nesta noite eu quero dar a ti
a minha vida, submeter a minha vontade à tua vontade. Eu quero que o Senhor, que é Pai, me dê a identidade de filho, e o teu Espírito me ajude a cumprir, sendo cooperador do teu propósito eterno. Eu quero estar contigo, morar contigo eternamente, numa comunhão total e plena, sendo filho. Eu sei que não estou só, e a partir de hoje não sou religioso, membro de lugar nenhum. Eu sou um filho que a partir de hoje entendo que pelo Espírito estou nascendo de novo e recebendo identidade de filho vinda do Pai Celeste, que me dá essa identidade, e a partir de hoje me trata como um herdeiro, um filho legitimado pelo sangue do seu filho. Agora deixa que eu oro. Pai, em nome de Cristo, todos nós estamos orando, muitos talvez estão orando, repetindo essa oração, e eu não sei, mas o Senhor é que sabe. Tem alguém nascendo de novo nessa hora, tem alguém tendo convicção do seu chamado a ser filho, ser filha. Então toma essa vida agora e começa a cuidar dela como o Senhor cuida de nós, porque nós queremos vê-los como vencedores naquelas fileiras que estarão regendo as nações, naquelas fileiras que estarão sendo como reis, ordenados e dirigidos debaixo da autoridade do grande rei. Então eu entrego a Ti a vida de cada um deles, como também de cada um de nós, para que nenhum de nós desaponte o Senhor, mas que todos nós possamos assumir a nossa identidade de filho e Te chamar de Pai, porque nós sabemos que não estamos só, sabemos que nós somos filhos e nós não queremos nada além disso, só queremos ser filhos, apenas isso, ser filhos do Altíssimo e caminhar debaixo dessa autoridade dada pelo Pai, e uma identidade que nos é engendrada no coração de filhos e filhas, da qual não andam só, porque temos um Pai Celeste que nos guarda. O mundo inteiro pode ter abandonado você, mas o Pai jamais vai te deixar só. Pai, obrigado por cada vida que está aqui, por cada um que está nesse ambiente, cada um que está nesse lugar agora, cada um que está caminhando conosco, ou vendo à distância, ou vai ver esse vídeo. Que em Ti seja engendrado, mergulhado, cravada uma identidade da qual ninguém poderá roubá-la. Em nome de Cristo, que você assuma a tua posição de filho e se prepare para subir. Se prepare para subir como os reis. Filho do grande rei vai subir, vão subir. Os reis subirão, e os reis receberão as nações por herança, e reinarão com o grande rei, reinarão com Cristo. Essa seja uma verdade que vai transformar a sua realidade. Talvez você se veja hoje de uma forma, mas o Pai que é rei já te vê de outra. Então procure se ver como Ele te vê, um filho legitimado pelo sangue do seu próprio Filho, que foi dado por nós, do qual veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou, e em breve vai te levar no rapto, vai subir, você vai sumir dessa terra, e quando voltar para ela, você volta pisando com o governo dado pelo Rei, que é nosso Pai. Assim eu oro por cada um, e como nós estamos na terra ainda, e Ele diz na oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino dele está para vir ainda, no milênio, ele não veio totalmente, mas enquanto estamos, nós podemos reinar. Então nós temos o poder desde já de usar a palavra para reinar. Então pela palavra de reis que somos,
nós profetizamos vida sobre aqueles que estão caídos, profetizamos força para os que estão enfraquecidos, profetizamos vidas levantadas, fortalecidas, enriquecidas, providas, saudáveis. Receba saúde nos teus ossos, nos teus órgãos, no teu sistema digestivo. Receba saúde. Nesta hora eu profetizo sobre todo o sistema imune, todo o teu sistema de imunidade. O Espírito Santo falou para mim uma coisa, olha aqui para mim 1 minuto só. Qualquer médico sério sabe que o sol, ele gera em nós uma vitamina, que é um hormônio, ela chama o quê? Vitamina D. Está vendo? Todo mundo sabe. Então fecha os olhos. Pai, os homens sabem que o sol gera em nós a tal vitamina D, que aumenta a imunidade e tantas coisas mais. Mas pelo teu Espírito, pelo poder da tua palavra, eu sei que o Senhor é o sol da justiça. O teu sol gere uma imunidade imbatível em toda a igreja. Em toda a igreja haja uma imunidade imbatível, aonde seja seco, seja aniquilado toda a virose, todo mal, tudo aquilo que não provém de ti. Porque o Senhor pode imunizar, não só física, mas pode imunizar psiquicamente, emocionalmente e espiritualmente. A tua imunização vai além da do homem. Então que o teu Espírito em nós, na unção do Espírito, traga nesta hora esta cura para aquele que está doente, seja agora curado e levantado. Aquele que estava propenso não está mais, seja levantado nessa terra, para que seja um exemplo vivo de um filho e de uma filha, de um rei que reina. Em breve ele vem e vai te levar, e todo olho um dia verá que você estava com ele. Amém? Eu creio nisso. É para mim e para você, para mim e minha casa, para você e tua família também. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor está nos preparando para coisas maiores. O Senhor está nos preparando para subir do chão, para sair da terra. O Senhor está nos preparando para sair do pó. O Senhor está nos preparando para ir além das nuvens. O Senhor está nos preparando para passar na mesa celeste, e da mesa celestial ir para o trono celestial, e do trono celestial descer com o rei e reinar nessa terra, e pôr tudo em ordem. Eu creio, nós cremos em tudo isso, nós te glorificamos por isso, Pai. Nós sabemos que tudo isso vem de Ti e volta para Ti, porque tudo é feito nele, por Ele, para Ele. Então seja mesmo para Ti toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Obrigado. Não há palavras, é impossível citar uma palavra que possa agradecê-lo à altura do que o Senhor merece ser agradecido, ser exaltado, ser glorificado. Então seja para Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e eternamente. Amém e amém. Amém. Dê um aplauso a Ele. Aleluia.